Queria só que todos se assentassem um minutinho em nome de Jesus. Todos se assentassem só um minutinho. Hoje é dia dos pais. E hoje tem tudo a ver com a palavra, graças a Deus. Amados, todos nós temos um pai, amém ou não? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que está com o papai agora. Meu pai hoje não está aqui. Ele foi primeiro do que eu para Deus. Glória a Deus por isso. A obra está completa na vida dele. E eu tenho um pai. Quem pode dizer que eu tenho um pai? Você pode levantar a mão e dizer que eu tenho um pai? Tem muitos que falam, não, eu não tenho pai. Mas eu quero te falar que em Lucas, capítulo 2, 2, fala assim: quem foi pai de Jesus? Não é o pai? Só que ele tinha um pai aqui na terra, que era um padrasto. E Jesus, em Lucas 2,51, deixa eu achar, Lucas 2,51 diz o seguinte. Lucas 2, deixa eu ver se é isso aí mesmo, irmão. Não quero enganar ninguém não. Lucas 2,51. Isso. E fala assim, e Jesus, e ele desceu com eles, quem os pais, para Nazaré, e era-lhes submisso. Repita comigo, era-lhes submisso. Todo mundo. Jesus era submisso aos pais, era-lhes submisso. Amém? Deixa Deus tratar no teu coração, gente, porque tem pai, tem filhos que não aceitam pais. Hoje é dia de tratamento. Fala assim, Jesus era submisso ao seu pai, ao seu padrasto, à sua autoridade, ele era submisso. Mas aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar na cura da tua alma hoje, em nome de Jesus. Eu quero chegar na cura da sua insubmissão. Eu quero chegar hoje no dia dos pais, o pai que é um governo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Irmão, se eu não sou sujeito ao meu pai terrestre, muito menos ao pai celestial. Tem pessoa que fala, não, se Deus mandar eu faço. Não, gente, esquece que se eu não sou sujeito ao meu pai, a minha autoridade terrestre, eu jamais vou ser sujeito a Deus. É aí que está o problema. Hoje é dia dos pais. É um dia que eu gostaria de estar com meu pai aqui. Eu queria trazer meu pai aqui à frente e chegar a falar, gente, esse aqui é o meu pai. O senhor Mendes conheceu meu pai, não é o senhor Mendes? Japonês, gente boa, pensa. Ele me ensinou a ser sujeito. Teve muitos pais que eles não ensinaram vocês a serem sujeitos. Eles foram pais opressores. Eles foram pais que ensinaram você a ser rebelde. E hoje tem que cair isso por terra em nome de Jesus. Hoje é dia de eu chegar e falar, Senhor, eu quero ser tão sujeito a Ti como eu sou ao meu pai. E como eu sou ao meu pai, eu sou sujeito a Deus. Amém? Amados, a palavra de Deus fala o seguinte, que nem se Deus ressuscitasse a Moisés e aos profetas, as pessoas escutariam. Por quê? Porque os profetas estão aqui. Ele está querendo dizer a palavra de Deus o seguinte, que Deus sonda e conhece os corações. Se caso as autoridades que Deus colocou na minha vida eu não sou sujeito, e eu não me submeto a ela, quanto menos a Deus. E aí que está toda a raiz de rebeldia, de problemas, porque a minha vida não vai para frente, porque a minha vida sempre tropeça, porque eu paro, porque eu estou começando bem, daqui a pouco me dá problema. Por quê? Insujeição. Hoje é dia de Deus tratar na minha vida e na tua. Amém? Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, eu gostaria que todos abrissem. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tem um poema aqui que deveria, isso aqui está, em nome de Jesus Cristo, todos os dias a gente lendo isso. Ao acordar de manhã, ao dormir, fala o seguinte. Filipenses 2, 5. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim, pois, amado meu, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de vós, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amados, você pensa que Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele veio, e tudo era agradável na vida dele? Abre em Hebreus capítulo 5 aí. Hebreus capítulo 5, 8 e 9. Hebreus. Irmãos, Hebreus está no Novo Testamento. Às vezes eu fico muito triste, porque a gente está... Em nome de Jesus Cristo eu quero falar com temor. Estamos fazendo de tudo, querido, para dar ensino para vocês. E às vezes quando a gente chega e fala: irmãos, pega a carta de Apocalipse. Então os irmãos estão Velho Testamento. Irmão, pega lá em Tiago, Velho Testamento ali, ó. Irmão, vocês não querem aprender, querido. Em nome de Jesus Cristo, queridos, vamos aprender a palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: embora sendo filho, está com F maiúsculo, na tua versão também está um F maiúsculo. Esse F maiúsculo está querendo dizer Jesus Cristo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amados, Jesus Cristo, Ele sofreu. E com o sofrimento Ele aprendeu a cada dia mais ser obediente. Quem é obediente aqui, levanta a mão. Quem é obediente, levanta a mão. Quem é desobediente, levanta a mão. Quem é desobediente? Poxa vida, nunca imaginei que alguém levantaria a mão. Vocês são corajosos, gente. Quem está em cima do muro, que não levantou a mão de jeito nenhum, levanta agora. Então vamos de novo. Quem é obediente, levanta a mão. Quem é desobediente, levanta a mão. Hoje é um dia que eu vou dar um brado de glória lá em cima, daqui a pouquinho. Nunca vi isso acontecer. Esse povo está começando a ter coragem. Irmão, você só é obediente quando você for confrontado. Amém? Se eu chamar alguém para ir comer aquele churrasco que estão fazendo ali do lado, aquele churrasco daquela costela ali do lado, vamos comer costela. Eu vou ser submisso ao pastor. Eu vou lá comer aquela costela. Às vezes eu acho, querido, que para ser sujeito, não que eu oprima ninguém, para me obedecer é fácil, que eu não faço pressão em cima de quase ninguém. Eu falo meio geralzão, não faço pressão. Só que infelizmente teve alguns de vocês que foram tremendamente reprovados na obediência. Pessoas reprovadas, não pelo que sofreu, mas na conduta da vida. E alguns de vocês foram totalmente aprovados
Pessoas que, irmãos, que eu pensei que a pessoa não ia passar e passou por duríssimas provas, que eu vi provas que passou e até comigo mesmo. Amados, quando Jesus Cristo, ele nasceu, depois de um tempo foi apresentado o padrinho dele. Tem pessoas que falam assim: não, eu obedeço só meu pai. O pai da pessoa está lá para os Estados Unidos, sumiu. Eu obedeço ele, não obedeço esse padrinho. Quem diz? É esse que cuida de você, esse é autoridade sobre a tua vida. Amém? Então eu quero pegar um geral, eu quero pegar um todo, porque, irmão, hoje é dia de Deus sarar a tua casa. Quem pode dizer glória a Deus? Hoje é dia de Deus trazer uma revelação. Por que que as coisas não vão? Por que sempre que eu pedalo e não vai para frente? Por quê? Porque muitas vezes, querido, nós temos que aprender a obedecer pelo sofrimento das nossas vidas. Amém? Amém? A chefes eu tenho que obedecer. Muitas vezes eu obedeço a chefes e não obedeço ao pai. Sabe por quê? Porque o chefe, se eu não obedecer ele, eu vou ser mandado embora. Então não é que você obedece, você se sujeita por causa do salário. Está errado. Você tem que obedecer. Obedecer. Quantos pais nós temos nessa manhã aqui? Quantos pais? Pais. Nós pais, nós temos uma capacidade muito grande de a gente abrir o reino de Deus para os nossos filhos. Abrir o reino de Deus para os nossos filhos. Não colocando jugo, mas ensinando a obediência. Ensinando quão agradável, quão bom que é obedecer. Amém? Irmãos, eu vim de uma casa que infelizmente a minha mãe, ela pegava pesado com a minha irmã, com a minha prima, comigo. Eu até falo com a Adri, cuidado, né? Já viu mãe que fala: vai lavar a louça agora, senão eu vou te quebrar. Irmão, como que sente o coração dos filhos? Me fala. Me fala. Eu ouvi filhos que às vezes estava brincando de bola, quando o pai chegava, saía todo mundo correndo, para o pai não ver que estava jogando bola, porque tinha que ir lá, porque senão o pai batia. Opressão. O que vai acontecer quando ele for para Deus? Esta imagem de pai vai ser revertida no Pai do céu. Que quando o pai falar assim lá do céu, fala: filho, jejua. Não jejuo, não jejuo. Filho, eu queria que você orasse 1 hora por... Não oro, eu não oro. Por quê? Porque o pai não trouxe para os filhos a característica do pai querido. Eu já errei com meus filhos. Quero acertar tudo isso. Eles são pequenininhos. Eu vou acertar em nome de Jesus. Os seus filhos estão grandes? Dá para acertar? Dá para acertar. Olha o filhão ali, está maior do que o Ney. Dá para acertar, Ney, ou não dá? Dá para acertar essa situação que você errou com ele. Dá para acertar a nossa situação. Nós temos que acertar essa situação, porque nós temos que ensinar aos nossos filhos que a obediência, irmão, é a chave de todas as vitórias. Na obediência está a chave de todas as vitórias. Queridos, quando você é obediente, a coisa é diferente. Tem uma passagem, Samuel, quando Samuel chega para Saul, fala: Saul, será que Deus quer tanto sacrifício assim? A que obedeça a palavra dele? Você queria pegar bois, queria pegar um monte de coisa para Deus, para sacrificar para Deus, mas Deus falou que não era para trazer nada. Irmão, eu quero te falar, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não mandou fazer, e isso é iniquidade, desobediência, algo que você faz sem Deus. Ah não, Deus não mandou orar, mas eu vou provar para Ele que eu posso orar 10 horas por dia. Obra de iniquidade. Mas eu estou orando para Deus em iniquidade. Ele mandou você fazer isso? Ele mandou. Se você está fazendo, é por tua causa. É para você chegar na frente e falar: irmãos, Deus está vendo que eu estou orando 10 horas por dia. Porque tem pessoa que faz, é para se mostrar diante das pessoas, iniquidade. Mas as pessoas que fazem para Deus, queridos, eu vou te falar uma coisa: eles se anulam. Eles não querem glória de homem, eles querem para Deus. Amém ou não? Deus, querido, pediu um filho para você?
para você ficar grávida, mulheres? Hã? Deus pediu para vocês ficarem grávidas? Deus pediu para que você viesse nessa manhã aqui? Não ou sim? Eu te provo na Bíblia que sim. Não deixai-vos de congregar. Como é? Ou aqui não é a palavra de Deus? É Deus falando ou não? Gerai filhos. Gere filhos. Gere filho para Deus. Porque os filhos são herança do Senhor. Amém ou não? Amém ou não? Obedecei a Deus em tudo, obedecer aos vossos pais, obedecer às vossas autoridades em todas as coisas, para que te vá bem na face dessa terra. Filhos, honre teu pai e tua mãe. Numa versão fala, para que se prolongue. Só que, se você for ver um pouquinho antes, para que se prolongue e para que te vá bem todos os dias. Amados, quando fala pais e mães, Ele está falando sobre autoridade sobre nossas vidas. Hoje eu quero, em nome de Jesus Cristo, que vocês saiam daqui prósperos, pela vontade de Deus na vida de vocês. Deus está falando com vocês. Amados, uma coisa muito interessante. Eu pensava que obediência era quando eu só ficava baixando a cabeça. Isso não é obediência. Isso não é nada mais, nada menos do que eu respeitar. Obediência, querido, é quando eu não quero fazer uma coisa, mas eu faço. Eu sou obediente. Amém? Eu não desejo, eu não quero, quando eu sou confrontado, mas eu faço. Eu sou obediente. Jesus Cristo, Ele chega para Deus e fala assim, o Deus Pai fala, olha, se possível for, afasta de mim esse cálice, está pesado, está difícil, eu sei que eu vou ali, vão cuspir na minha cara, vão bater, vão me açoitar, vão falar coisas, e eu tenho que ficar calado, mesmo eu tendo poder para ver miríades e queimar toda essa terra, acabar com tudo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Filipenses fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, é o nível maior de obediência, é quando nós damos a nossa vida por uma causa ou por uma situação. Tem pessoas que elas são reprovadas em obediência simplesmente quando o chefe fala para fazer uma coisa. Tem pessoas quando o pai fala, filho, você faz aquilo. Não, eu não posso fazer. Nós estávamos no encontro dos homens casados ali, irmão, e aí teve um irmão que falou que na rua da casa dele, lá na vila, né, um filho bateu na mãe. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a mãe foi tirar um carro e não deu certo o financiamento, né, Ederaldo? Uma coisa assim, não deu certo, deu um problema e não deu certo o financiamento. O filho bateu na mãe. Depois de um tempo a mãe conseguiu tirar o carro, né, Ederaldo? Parece isso. E aí parece que emprestou para um outro cara, o cara pegou e matou uma pessoa com o carro. Sabe o que é isso, querida? É desobediência, é desonra. Não tem jeito. Irmão, se você for uma pessoa obediente, eu vou te falar uma coisa, se Deus não quiser que você sofra um dano, você pode agora, no meio de uma favela, no tiro cruzado, Deus vai te proteger. Quem crê assim? 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém ou não? Irmão, sabe por quê? Porque a bênção e maldição está no poder da palavra, está no poder também da obediência. Quando Deus, Ele te abençoa, porque vê um coração obediente. Amado, o reino de Deus nada mais é do que uma pré-visualização que nós vamos ter lá, aqui na terra. Teve um desobediente lá no céu, que se rebelou. Veio para cá. Só que no reino dos céus são aqueles que foram aprovados por Deus e obedeceram, e vão viver para todo sempre
lá não vai ter morte, nem dor, nem tristeza, nem separação, nada. Não vai ter rebeldia, não vai ter desobediência. Sabe por quê? Porque foi tratado essas coisas aqui nesta terra. Quando Deus, Ele te dá uma surra, através das dificuldades e dos problemas, por causa da desobediência, nada mais é um ensino para que você aprenda, para que doa um pouquinho. Eu tenho que aprender a ser obediente, eu tenho que aprender a ser obediente, eu tenho que aprender a me sujeitar a Deus. Por quê? Porque eu estou apanhando, eu estou perdendo, eu estou sendo assim, e nada está dando certo na minha vida. Por quê? Desobediência. Mas por quê? Deus, Ele está querendo te encher de riqueza. Não é só isso, Deus está querendo te fazer um homem à imagem de Deus. Quem conhece a Voz da Verdade tem essa música. Irmãos, Deus, Ele está preparando um reino para você. Amém? E você quer que eu te falo? Sinceramente, você já tem que reinar nessa terra. Você tem que reinar sobre essa terra, Gerson. Em cima de toda a rebeldia, toda a dificuldade, todo o problema, você tem que reinar, Ju. Em cima de tudo aquilo que era o teu passado, nós temos que reinar. Eu tenho que reinar em cima de toda mentira. Eu tenho que reinar em nome de Jesus sobre todas as faltas do meu caráter, e inclusive até os momentos que eu for desobediente. Amados, eu vou te falar uma coisa. Eu não quero, em nome de Jesus, mas eu quero ilustrar uma coisa. Queridos, você pensa que foi fácil para nós, quando Deus chegou e falou para nós não parar de ir lá na igreja da irmã Célia? Mas a coisa mais difícil, eu ponho 5 cadeiras aqui, ó. Fique aqui vindo 4 meses. Fica Ney, vindo 4 meses, 5 cadeiras aqui, 4 pessoas. Eu não dependo de pessoa, eu quero ver. E só você. E a segunda, e a terça, e a quinta, e a sexta, vigília, só nós 5. E Deus falou, fica aí. Deus estava provando o quê? Obediência. Irmão, é difícil. Queridos, meu pai tinha ido para o Japão. E meu pai chegou para mim e falou, Massal, você é o homem da casa, cuida da tua mãe. Minha irmã já era casada. Cuida da tua mãe. Queridos, eu não tinha nenhum compromisso, não conhecia a palavra de Deus, mas eu tinha um pai que me ensinou a ser agradável, obedecer. Meu pai saiu de casa, foi para o Japão, e eu fiquei. A minha mãe tinha pânico de chuva, pânico. Quem conheceu minha mãe antes e sabe dessa história, pânico de chuva, não era medo, era pânico. Começava o tempo a ficar feio, né, dona Isabel? Tinha que ter alguém com ela. Se eu estava trabalhando, ela saía correndo e ia para o vizinho, para a vizinha, ficava lá. Sexta-feira, a minha vontade era de estar com meus amigos. Eu saía de casa às 7h30. Lá em São Bernardo tem muitos barzinhos, tinha muito lugar que eu ia, que nem eu deixo claro, estava filmando. Eu não conhecia a palavra de Deus. Aquilo era o que eu tinha aprendido, ter os meus amigos. E eu sei que ali Deus estava me ensinando. Eu ia, chegava nos barzinhos, tequilas, velho oeste. Célia já deu uma risada que conhecia, né, Célia? Tinha uns lugares que a gente ia, mas gente, parece que naquela época era menos maldade. A gente ia para dançar, para ficar conversando. Hoje é droga. Naquela época, a droga mais pesada que eu me lembro, assim, era maconha, e a gente se separava dessas pessoas. Eram um ou outro que usava maconha lá. A gente ia beber, ficar andando de moto, saindo de um lugar para o outro. E queridos, 9h30, eu tinha que deixar todo mundo, porque o pessoal ficava até 2, 3 horas da manhã. 9h30 eu tinha que sair porque a minha mãe estava em casa. Agora falar para vocês que eu tinha prazer, muitas vezes não, eu queria ficar com meus amigos. Mas o compromisso com minha mãe era maior, porque eu tinha uma mãe que meu pai falou, Massal, cuida da tua mãe. Não estou jogando confete, querido, não estou. Eu quero te falar o que eu passei. E talvez por aquilo que eu passei, aquela situação da irmã Célia não foi também tão difícil. Não entrava na minha cabeça. Mas eu tinha que obedecer a Deus. Quando Deus
deixou essa obra com 10 pessoas, 9, 10 pessoas, não foi difícil, mas Deus mandou esse casal bonito aqui com a família, contando com eles eram 10. Não foi fácil, mas eu tinha aprendido o que era obediência. Vamos para outra igreja, fecha aí, Massal. Quantas vezes você acha que nesse ouvido passou? Fecha. Por que a gente não vai e se filia em outra igreja? Por que nós não vamos para outro lugar? Por que você não para com São Bernardo do Campo? Para, é esse teto de São Bernardo que está limitando a gente. Deus não mandou, eu não vou fazer. Deus não mandou, eu não vou fazer. Amados, eu sei que vocês já passaram por situações difíceis, mas vocês foram aprovados na obediência. Não adianta eu passar por situações difíceis e não ser aprovado. Hoje é dia de eu ser aprovado em obediência. Eu de chegar e falar: Senhor, entendi, eu me submeto. Amados, eu quero te falar em nome de Jesus, que Deus tem um plano na tua vida, na tua casa. Deus tem igrejas para dar para vocês, porque Ele quer, em nome de Jesus Cristo, confiar almas para vocês. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer, eu sou essa pessoa? Porque, querido, Ele quer confiar almas, mas como Ele pode confiar aqueles que vão ser salvos, para aquelas pessoas que são desobedientes, que não vão ir para frente, vão desistir, vão parar. Amados, ministérios e ministérios de pastores, que eles só são pastores quando as coisas estão bem, quando as coisas começam a dar problema, quando Deus precisa tratar no coração, eles fecham obras. Quantas vidas, Ney, que você conhece que hoje estão desviadas? Quantas vidas, Celina, que você conhece que hoje estão desviadas? Quantas vidas será que estão desviadas por nossa causa? Querido, se nós fôssemos obedientes à vontade de Deus, nós não iríamos perder nenhuma sequer. Amém? Eu já estou terminando. Eu queria que vocês abrissem João capítulo 6, 38. João capítulo 6, 38. Quem pode falar assim: Senhor, fala comigo, Jesus. Fala comigo, Pai. João capítulo 6, 38. Diz assim, ó: porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mas para falar a verdade, querido, cada um de nós viemos do céu. Amém? Margarete, você veio da onde, Margarete? Nós viemos de Deus, gente. E por que nós viemos de Deus, hein, senhor Mendes? Por que Deus mandou aqui para nós aqui? Ah não, vai lá na terra, porque lá na terra vai ser legal. Vocês vão experimentar comida boas. Ó, tem carro show de bola, tem celulares aí tremendos. Se você for ver, esse versículo é para nós, gente. Esse versículo seria o versículo da nossa vida. Chega, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Só teve um que falou isso. Só teve um que falou isso na íntegra. Ele viveu totalmente para Deus. Eu não quero dizer dos grandes homens de Deus, gente, grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus houve, que entregaram a vida totalmente para Jesus. Mas na íntegra só foi Jesus. Eu quero te falar em nome de Jesus Cristo. Já pensou se hoje nós falássemos: porque eu vim de Deus, eu sei que eu vim, e a partir de hoje eu vou viver para fazer a vontade dEle, porque Ele me enviou. Queridos, eu vou te falar, montanhas não vão ficar no lugar. Geograficamente vai ter um mover nessa terra. Eu quero te falar em nome de Jesus Cristo, que hoje mesmo pessoas iam sair daqui a trazer pelo menos 50 pessoas aqui aceitando Jesus, porque os sinais iriam ser manifestos na vida de cada um de vocês. Quem quer ser obediente ao Pai? Eu me lembro uma passagem, quando Deus chega
e fala: olha, Josué, Moisés é morto. Moisés é morto. Quando Pedro viu que Jesus Cristo ia morrer, ele ficou em pânico. Quando Jesus Cristo fala: olha, agora estou indo para o Pai. Não, Jesus, que é isso? Não vai acontecer nada disso com você não. Nós vamos até entrar no meio aí que nada vai acontecer. Que é isso? Você é a nossa proteção. Você nos dá comida. Você dá tudo. Para onde nós iremos? Não brinca não. Não nos desampare, não nos deixe órfão. Quando Deus chega para Josué, o coração talvez de Josué é o mesmo. Para Josué: meu servo Moisés é morto. Só que eu estou passando o bastão hoje para você. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Você vai enfrentar dificuldades, mas eu estou contigo. Por onde quer que você andar, eu estou contigo. Irmão, Deus, Ele só vai estar contigo quando você for forte e corajoso. Amém? Porque o nosso Deus não é Deus de covarde. A palavra de Deus tem uma passagem que fala assim, que Ele lançará fora os tímidos. Sabe o que é tímido? Sabe o que é tímido? Não é aquele que sentou a pessoa do lado, a pessoa só fica aqui. É aquele que tem medo de falar de Deus. É aquele que tem medo de tudo aquilo que chama Deus. Tem medo. Vamos fazer uma célula? Não, eu tenho medo de abrir minha casa. Ai, porque tem um ladrão aqui. Ai, eu vou ter que fazer comida para ele. Ai, eu vou ter que limpar. Tímidos. Vamos falar de Deus para aquele cara? Ah, não, e se o cara não aceitar? Tímidos. Ora por esse defunto aqui, levanta em nome de Jesus. Não tenho coragem, porque se ele não levantar vai pegar mal para mim. Mas Deus mandou, mas eu não tenho coragem. Tímido. A palavra de Deus fala dos tímidos em Apocalipse. Ele fala o seguinte, que os tímidos eles vão ficar de fora, será lançado fora. Sabe por quê? Quem te dá o poder, querido, não são pessoas. Quem te dá o poder é Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem te dá autoridade é Deus. E Josué chega, querido, e ele fala assim, olha o que ele fala: queridos, eu vou te falar uma coisa. Vocês viram o poder de Deus? Já viram? Tá bom. Só que tem um seguinte: existe todos os deuses aí, ó, tem alguns que já estão servindo. Vocês querem servir os deuses? Serve. Vocês querem servir as tuas vontades? Serve. Pode servir. Mas Josué, ele não foi perguntar para a esposa, ele não foi perguntar para o pai, ele não teve uma audiência com Deus, ele não teve nada disso. Ele falou o seguinte: porque eu vou falar uma coisa para vocês. Agora, daqui por diante, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não consultou o sangue, ele não consultou as dificuldades. Ai, mas será que eu vou precisar do emprego? Será que isso aqui? Ele não consultou nada disso. Ele honrou a palavra dele. Ele falou: da agora por diante, irmão, isso é uma atitude de corajoso. Eu acho que essa atitude foi muito mais corajosa do que derrubar o muro de Jericó. Porque o muro de Jericó, ele só tinha que dar a volta. Mas no momento que ele teve uma posição diante de Deus, ele falou: olha, da hoje em diante, da agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem. Eu não preciso de vocês. Ele estava falando: eu não preciso, tenho a graça de Deus. Deus, ele pode usar minha família para ganhar toda essa. Mas vocês querem participar comigo? Quem quiser, vem. Quem não quiser, pode ir embora. Josué, ele foi simplesmente, gente, um herói. Deus, ele não estava precisando de uma pessoa forte. Ele poderia pegar o Jonathan. Cadê o Jonathan? Jonathan assim, um Davizinho. Ele não precisa de pessoas fortes, ele precisa de pessoas corajosas. Ele não precisa de homens grandes. Não, João, pelo amor de Deus, precisamos sim. O João tem um grande coração, né, Margarete? Tenho conhecido esse homem. Deus, ele precisa de homens dignos, homens obedientes ao chamado de Deus, homens que fazem a vontade de Deus. Infelizmente, queridos, hoje o que eu vejo é que muitas pessoas têm falado: porque eu e minha casa serviremos a Mamon. Não falam, mas as atitudes da vida é isso. Eu e minha casa serviremos os filhos. Os filhos mandam nos pais.
Os filhos estão loucos, desesperados, para o pai corrigir, para o pai ensinar. Gente, teve vezes que meu filho Pedro, ele estava errado, e a Sara, errados, e eu corrigi. Sabe o que aconteceu? Aquilo quebrantou meu coração. O Pedro veio depois, quando eu falei: filho, você entendeu o que o pai fez? Ele veio, abraçou a minha perna, que ele era bem pequenininho, começou a chorar. Pai, eu te amo, pai, eu te amo. Sabe por quê? Queridos, espiritualmente o filho sabe que ele precisa de correção. Tem muitos filhos que sabem que precisa de correção, mas o pai não corrige, porque quem manda é os filhos. Esses filhos, querido, infelizmente não vão aprender a obedecer a Deus, a não ser por provas duríssimas. Hoje é momento de mudar a nossa história. Hoje é momento de mudar a história da comunidade. Nós temos que começar a falar daqui, porque nós vamos levar esse legado para até o confim da terra. Amém? Olhe para o seu lado, tem uma multidão chegando. Vai sentar aqui, de pessoas que vão obedecer a Deus. A caminhada vai ser muito mais simples. Os milagres vão acontecer. Sabe por quê? Porque a obediência, amados, é muito melhor do que sacrificar. Amém? Queria que você só fechasse seus olhos. Aleluia. Jesus, nós louvamos a Ti. Nós louvamos a Ti porque Tu és o Criador, Jesus. João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, nós somos as Suas criaturas e agora filhos. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa desobediência. Pedimos perdão, Senhor, pela desobediência que nós tivemos aos nossos pais. Pedimos perdão à nossa desobediência que nós tivemos aos nossos autoridades. Pedimos perdão, Senhor. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a nossa vida venha fluir, ó Pai, uma caminhada de obediência. Uma caminhada de obediência, Pai. Nós queremos, Senhor, Te obedecer, Pai. Te obedecer, Senhor, na alegria e na tristeza. Nós queremos Te obedecer, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós não queremos ser mais donos da nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja dono, Jesus. Porque, Senhor, eu sei, ó Pai, que naquele dia, Jesus, naquele dia, Pai, o Senhor vai ver, Pai, o quanto nós somos obedientes à Tua vontade. Jesus.